Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 3, versículos 7 ao 9. Hebreus, capítulo 3, versículos 7 ao 9. Glória a Jesus. Amém. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Repetindo a primeira frase, se hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração. Vamos orar. Altíssimo Deus e querido Pai, Senhor de toda glória, em Tua presença, Senhor, aqui estamos mais uma vez, diante da Tua face, diante, Senhor, da Tua palavra. E, Senhor, queremos nesta noite, mais uma vez, sermos instruídos por Tua santa e preciosa palavra. Nos ensina, Senhor, afina os nossos ouvidos e prepara, assim, Senhor, nosso coração como bom terreno para receber a preciosa semente. Ó Senhor, aqueles que não estão aqui neste recinto, que estão em casa ou trabalhando, quem sabe viajando, mas que estão, Senhor, agora esperando uma porção divina, o alimento que vem do céu. Ó Deus, fala conforme a necessidade de cada um dos Teus filhos. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu ouvi as irmãs reclamando que estavam fazendo muito frio. Não sei se está. Está fazendo muito frio, irmãos? Porque se vocês estiverem com frio, nem glória a Deus vão dar. Aurélio, nesse período de frio, você diminui só o vento um pouquinho porque esse ar-condicionado ele pega bem assim embaixo mesmo. Pode ser que as irmãs estejam com frio, né? Tá bom aí, irmãs? Ou então as irmãs vão ter que vir com um agasalho, né? Uma jaqueta aí para suportar esse frio. Glória a Deus. Mas vamos, meus queridos, meditar nesta palavra. Glória a Deus. Nós encerramos. Zoada essa mesmo, né? Glória a Deus. Nós encerramos aí, uns dias atrás a nossa série de mensagens e nós já estou pensando para o próximo mês mais uma série de 4 mensagens em um tema. Enquanto isso, nós vamos aqui naquele propósito que Deus vai nos ensinando, né? Nos conduzindo. Quero fazer uso também do texto de Salmos 51, versículo 17. E depois o 34 e 18. Salmos 51, 17 diz assim: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. O 34 e 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito
oprimido. Esses dois versículos que acabamos de ler e o que nós lemos anteriormente estão em plena sintonia, estão na mesma cadeia temática. O texto de Hebreus fala de uma maneira repreensiva. Ele orienta que aqueles que, ao ouvirem a voz do Espírito, não endureça o coração. Há uma instrução da parte do escritor aos Hebreus, claro, o próprio Espírito Santo. E é interessante como ele usa a expressão aqui, assim pois, como diz o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo falando, para que aquele que ouve a sua palavra não endureça o seu coração. E ele usa o exemplo deste endurecimento do povo durante a peregrinação no deserto. Aquele povo endureceu o coração, e como resultado desse endurecimento, eles morreram, eles foram castigados e ficaram espalhados pelo deserto, ou os vossos corpos, né? Os corpos ficaram espalhados pelo deserto. Endurecer o coração, pelo que nós entendemos, é uma atitude voluntária, tanto endurecer ou amolecer o coração, que no caso aqui o texto fala de quebrantamento, de um coração contrito. Lógico que Deus também tem poder para endurecer e para amolecer o coração do homem. Isso não se pode questionar, porque Deus é soberano. E o homem não pode medir forças com Deus quando Ele quer fazer algo. Porém, nós não podemos esperar que Deus quebrante o nosso coração. Isso deve ser uma ação de cada um que serve ao Senhor, que busca ao Senhor, pois quando nós nos quebrantamos diante de Deus, o Espírito Santo aproveita esta iniciativa do crente para trabalhar de maneira mais eficiente ainda, para fazer com que ele seja abençoado através deste quebrantamento. E em meio a estas crises que nós enfrentamos no tempo presente, crises na área espiritual, de frieza, de indiferença, esse texto ele é muito valioso para os nossos dias. Não podemos esquecer que isto é uma ordenança bíblica para todos nós, porque enfrentamos tantas dificuldades na vida, tantas lutas e tribulações, também medos, frustrações, decepções, são tantas, que podemos ser tentados a viver, construir um coração, uma vida de endurecimento diante de Deus. Há pessoas que tentam se justificar diante de Deus por causa das suas dificuldades, por causa dos seus problemas, e tentar se justificar diante do Senhor por causa dos dilemas, das aflições da vida, e como resultado disso, ele agora tem um coração duro por causa disso ou daquilo. Isso não serve diante do Senhor, porque esse não é um mandamento para quem está bem, ou só para quando estivermos bem. É um mandamento para toda a nossa vida. Em todo o tempo nós devemos conservar um coração quebrantado,
Porque o Espírito de Deus, ele habita num coração quebrantado. O coração endurecido não recebe as coisas do céu, não recebe as bênçãos divinas, porque o coração é uma pedra. Logo, aqueles que têm um coração quebrantados estão mais suscetíveis a receber as bênçãos do Senhor. O texto é tão claro que diz que é um sacrifício agradável a Deus, um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Isso aqui é uma garantia de que aqueles que têm um coração quebrantado, o Senhor não o despreza. Deus está dizendo na sua palavra que um coração quebrantado não passa desapercebido aos olhos do Senhor. Ele contempla. E no segundo texto do Salmo 34, verso 18, diz que perto está o Senhor. Quando você pensar que Deus está longe de você e você não está sentindo nada, veja se o seu coração não está endurecido, porque se ele estiver quebrantado, o Senhor está perto. O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado. E além disso, Ele salva os de espírito oprimido. Como Jesus é bom, como Deus é maravilhoso. Porque nos momentos de angústias, nos momentos em que nós realmente nos sentimos quebrados por causa de alguma situação, e nos derramamos diante do Senhor, Ele garante que a sua presença está ali bem pertinho de nós. Glória a Deus. Então, em meio a tantas crises de relacionamentos, de afetividade e também espiritual, é importante nós conservarmos um coração quebrantado. Uma das características marcantes da presença contínua do Espírito Santo em nós é um coração quebrantado. Quando você se sentir realmente frio, indiferente, e não se assombrar com o mal, com o pecado, não se sentir incomodado com o pecado, e nem sentir gozo na alma por causa da presença e da palavra de Deus, é porque o seu coração está endurecido. Porque quem tem um coração quebrantado, tanto ele sente nojo do pecado, como anseia pela santidade de Deus. E nós não podemos de forma alguma se deixar vencer pelas dificuldades, pelas lutas e sofrimentos da vida, e nos tornarmos pessoas insensíveis, odiosas, rancorosas, rabugentas, com dificuldade de relacionamento. Não há nenhum problema que você possa enfrentar na vida que possa ser superior ao agir do Espírito Santo de Deus. Não há nenhuma violência, nenhuma palavra, nenhum tipo de situação de constrangimento ou de perseguição que possa ser superior à presença doce e maravilhosa do Espírito Santo de Deus. E por que eu digo isso? Porque pessoas que enfrentaram situações das mais horrendas possíveis se tornaram pessoas quebrantadas e um coração amoroso, com afetividade, que se relacionam bem. Por quê? Porque quando o Espírito de Deus trabalha no coração de uma pessoa, mesmo que ele tenha saído lá do inferno, de angústias e de dores, de sofrimento, o Espírito Santo faz uma limpeza completa, uma restauração em sua vida, e ele se torna uma nova criatura. O que é quebrantamento? No original,
no latim, esta palavra quer dizer quebrar, estalar, rachar. A palavra quebrantar, no latim, que é crepare, quer dizer quebrar, literalmente, estalar, como um vaso que se quebra. Podemos lembrar do texto de Jeremias, que quando o oleiro está fazendo o vaso, e aquele vaso se quebra nas mãos do oleiro, isto é quebrantamento. Não sei se vocês já cometeram esse incidente, ou se envolveram em algum momento em um acidente que você quebrou um jarro, né? Um vaso, ou um copo, uma louça. Algumas vezes, né? Quebrou um prato, aquela caneca bonita, né? Aí tenta emendar, né? Quando se quebra em duas partes, até que dá para usar ali o super bond, né? Mas quando se quebra em pedacinhos, não tem como. Só que é exatamente isso que acontece, porque quando, por exemplo, esse vidro temperado, quando ele se quebra, que ele esfarela, é exatamente assim que acontece quando nós nos quebrantamos diante do Senhor. O coração, os sentimentos, eles são quebrados em pedaços pequenos, e a Bíblia diz que o Senhor, Ele sonda, Ele esquadrinha, é como se estivesse separando pedaço por pedaço, e sabendo cada detalhe desses pedacinhos. E nós nem entendemos isso muito bem, mas o Senhor, Ele entende cada pedaço, cada centímetro desse vaso quebrado em suas mãos. E quando nos quebrantamos diante do Senhor, nos realmente instalamos em sua presença, é exatamente nesse momento que o Senhor tem a capacidade de remontar, aleluia, de reconstruir o vaso quebrado. Glória a Deus. A gente nem percebe que isso acontece, porque isso é uma situação que acontece no nosso interior e no reino espiritual. Mas o Senhor, Ele entende esse quebrantamento, de se esvaziar, de não ser ninguém e de se colocar na sua presença de maneira completa. O que não é quebrantamento? O que não é quebrantamento é uma consciência pesada, sem uma reparação. Quebrantamento também não é um remorso sem mudança alguma, como no caso de Judas, que sentiu remorso e não arrependimento, como no caso de Caim, por exemplo. Quebrantamento também não é um choro constante. Tem pessoas que vivem chorando constantemente, mas por causa de uma culpa ou de uma dor, de um ressentimento, mas que não há cura ainda, não houve cura, não há arrependimento. E choro sem arrependimento é apenas sentimentos maltratados, feridos, são feridas que ainda estão abertas. Também não é uma emoção passageira, reações momentâneas. Eu fui para aquele culto, eu fiquei quebrantado, mas durante o decorrer da semana, durante o mês, não há mais nenhuma reação daquele quebrantamento. Algumas pessoas são tocadas em um culto, em um congresso, em um movimento espiritual, mas depois que passa, ele não sente mais nada. Ele continua às vezes tendo rancor do outro, raiva, não perdoa. E o quebrantamento é exatamente o contrário disso. É se quebrar e deixar Deus fazer, montar novamente. Também o quebrantamento não é um sentimento de culpa sem a confissão.
saber que é culpado e não confessar os seus pecados, também não é quebrantamento. Já viu pessoas chorando, sabendo que está errada e não se arrepende? Eu creio que alguém aqui já viu isso. Eu já vi algumas vezes, principalmente no aconselhamento, em que a pessoa entende e diz: pastor, eu sei que estou errado, mas ele não perdoa, ele não muda, ele toma a decisão segundo o seu coração. E algumas pessoas sentem-se culpadas, mas não têm força, nem coragem, nem humildade para confessar ou para perdoar e ser perdoado. O que faz parte de um verdadeiro quebrantamento? Primeiro, a rendição voluntária. O que faz parte de um verdadeiro quebrantamento? Anote na sua mente, no seu coração, no seu caderno. É uma rendição voluntária. Não é Deus que chega e força você a ser quebrantado. É você que tem uma reação voluntária de se lançar aos pés de Jesus, de se lançar diante do Senhor. Quando nos quebramos ou nos quebrantamos, não estamos sendo derrotados. Sabe aquele orgulho que a pessoa tem, que acha que chorar é sinônimo de derrota, de fracasso ou de medo? Não é assim. Para o crente que realmente entende o que é relacionamento com Deus, chorar diante do Senhor é maravilhoso. É maravilhoso, porque isso é uma reação espontânea do adorador. É diferente de, às vezes, o auditório, as pessoas acompanham o ritmo do pregador, em que levanta a mão, diga agora isso aqui, e para cá, papapá, aquele negócio todo, e é o culto todinho. Olhe para outro, diga que ama, você é lindo, você é bonito, diga glória a Deus, diga glória, quem tem glória dá glória. As pessoas começam a ser levadas por isso. Mas a rendição voluntária é ouvir uma palavra de Deus e ele sentir em seu coração a vontade de dizer assim: Senhor, obrigado, é verdade, como tu és bom, tu és maravilhoso. A palavra está chegando e ele está reagindo voluntariamente, sem ser necessário. Alguém está estimulando. E como se disséssemos: Senhor, estou disposto a abrir a mão do meu orgulho. Isso é rendição voluntária. Estou disposto a abrir mão do meu orgulho, das minhas vontades e dos meus planos para seguir os teus caminhos. Essa rendição é um sinal claro de que Deus está atuando em nós. Esse negócio de exigir de Deus e que a sua vontade, a vontade pessoal, seja realizada, isso não é quebrantamento. Quebrantamento é dizer: Senhor, eu não sei de nada, eu não posso nada, eu não sou nada, mas Senhor, em nome de Jesus, o teu filho, aleluia, glória a Deus. Assim como Pedro disse: Senhor, eu sei que nessa água não tem peixe, não é possível pescar mais nenhuma piaba aí, mas segundo a tua palavra, eu lançarei as redes. É se render. Eu, como pescador, Pedro está dizendo: eu sei que não tem, mas segundo a tua palavra, eu vou fazer isso. Assim é a rendição voluntária. Senhor, eu não sou, eu não tenho, eu não posso, mas em ti eu sou mais do que vencedor. Segundo, o que faz parte de um verdadeiro quebrantamento? É uma mudança interior, e não só mudança exterior. A mudança exterior, ela dá uma resposta imediata à religião, à denominação, às pessoas. É uma resposta imediata. Eu não estou invalidando isso. Eu estou dizendo que a mudança exterior, ela dá essa resposta rápida. Porque mudar de roupa é muito mais rápido que mudar de atitude, que mudar de caráter. Então, o quebrantamento é uma reação interior, é uma mudança de dentro para fora. O quebrantamento não é apenas uma experiência emocional,
é uma transformação profunda em nosso interior. Deus quebra as barreiras do ego, da autossuficiência e do pecado. Quebra as barreiras do ego, da autossuficiência e do pecado. Isso faz parte da velha natureza, do eu, o orgulho. Mas quando o Espírito de Deus está presente em uma pessoa e ele realmente se deixa trabalhar por este Espírito, ele vai sendo lapidado, trabalhado, aleluia, e ele vai tomando uma nova forma, de dentro para fora, aleluia. Esse é o processo que nos leva a uma vida mais alinhada aos princípios sagrados, porque começa de dentro. O que faz parte de um verdadeiro quebrantamento? Arrependimento e consequentemente perdão. Arrependimento e perdão. O quebrantamento está intimamente ligado ao arrependimento. Primeiro, quando nós aceitamos a Cristo de verdade, isso só acontece quando confessamos os nossos pecados, ou seja, houve um arrependimento. Olha a mensagem de João Batista e a mensagem de Jesus: arrependei-vos, arrependei-vos. A mensagem da pregação do Evangelho começa com arrependimento. O arrependimento traz o perdão. Em se tratando de Deus, do nosso relacionamento com Deus, é o arrependimento diante de Deus. E no relacionamento com as pessoas, da mesma forma. Quando reconhecemos nossas falhas, pecados, buscamos o perdão de Deus. Ele nos acolhe com amor e graça, restaurando nossa comunhão com Ele. Esse processo de reconciliação é um testemunho da sua presença em nossa jornada espiritual. Porque na vida a gente não se arrepende só uma vez. Por quê? Porque nós não somos perdoados também só uma vez. E Pedro disse: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? 70 vezes 7. Jesus está usando aqui o exagero para dizer para Pedro: não existe limite para perdão. Por que que não existe? Porque também não existe limite de erros e de falhas. A gente erra constantemente. E se nós erramos constantemente, o perdão também, ele acontece constantemente. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia, glória a Deus. E arrependimento está tão claro tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. O texto clássico do Antigo Testamento, que a gente lê muito, é o de 2 Crônicas, capítulo 7 e verso 14, que diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isto é uma lei estabelecida desde os tempos antigos e que prevalece até hoje. Não existe coração quebrantado sem arrependimento. E aqueles que se arrependem dos seus erros, tanto têm a benevolência dos homens quanto de Deus. O que faz parte de um coração quebrantado ou de um verdadeiro quebrantamento é a sensibilidade espiritual. Que é sensibilidade? Uma das coisas mais interessantes que a gente tem no nosso corpo. Em qualquer parte do seu corpo você sente. Pelo menos deve, né? Eu passei uns quase 3 anos com esse meu dedo aqui, polegar desta mão, sem sentir ele quase todo por um acidente, que foi a irmã Aurilene que costurou aqui. E ficou realmente dormente. Eu pensei até em ir no médico para ver se tinha jeito, né? Mas ele está diminuindo, graças a Deus.
Ainda um pouquinho aqui, ainda está dormente. Já está com bem 3 anos, foi na época da pandemia, no começo. Mas eu não sentia quase, não sentia, tocava aqui e não sentia. Quase que decepa aqui. E por causa desse acidente eu perdi a sensibilidade. E perder a sensibilidade não é bom. É a mesma coisa a pessoa dizer assim: eu queria não sentir dor. Mas a falta da dor é um problema. Porque a dor não é a doença. Ela sinaliza que existe uma doença. A sensibilidade é necessária. Você sentir qualquer coisa, num fio de cabelo aqui, você já percebe. Será que é um besouro que caiu aqui, uma formiguinha? Você já sente, não é? Tocou em alguma coisa no seu corpo, você sente. Todo o seu corpo tem sensores que você sente. O vento, o frio, o calor. Se o nosso corpo necessita tanto, e ele todo tem, desde o pé até a cabeça, está cheio de sensores em todas as pequenas partes, até nos pelos. Por que você não tem isso em seu coração? Por que não ter essa sensibilidade na alma? Deus nos dotou exatamente com a capacidade dessa sensibilidade, de sentir no corpo físico, mas também de sentir na alma. Jesus nos dá o exemplo, ele olha para as pessoas e ele se enche de íntima compaixão. Ele sente a dor do aflito, como ele sentiu a dor da mulher que ia ser apedrejada, do cego que não enxergava mais há tempos à beira da estrada, enquanto os discípulos e outros insensíveis diziam: cala a boca, tu não está vendo que ele não vai te atender, não vai te ouvir? Jesus estava ouvindo. Enquanto as pessoas mandavam ele calar, porque não estavam sentindo a dor do cego, porque já haviam se acostumado com a cegueira dele. Enquanto Jesus diz assim: Jesus para o cortejo, a multidão diz assim: traz ele aqui. Isso é sensibilidade. Aleluia. Jesus está sendo imprensado pela multidão. O texto diz que a multidão o oprimia. Um puxa do lado, puxa do outro. Pensa numa pessoa no meio de uma multidão sendo empurrado. De repente a mulher vem rastejando pelo chão. E nem tocou na sua perna. A Bíblia diz que ela tocou nas vestes de Jesus, na bainha da roupa. E Jesus disse assim: alguém me tocou. Aleluia, glória a Deus. Que coisa maravilhosa, como Jesus é sensível às nossas necessidades. Que ele tinha um coração quebrantado. Mas os insensíveis disseram: Senhor, pelo amor de Deus, a multidão te oprime, tu vem dizer que alguém te tocou. Dá licença, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Aleluia. Sensibilidade. As pessoas estão ficando frias nos seus relacionamentos interpessoais, e frias para com Deus também. Esperam que tudo saia daqui para lá. Onde você estiver no seu banco, o Deus está acima. Deus não está aqui, Deus está acima. Quando você glorifica Ele, quando você fala com Ele, quando você busca Ele, o fogo vem de cima. Aleluia, a alegria vem do alto. É onde você estiver, e que você estiver com o coração quebrantado, Ele está presente. Diz em Isaías, no capítulo 66, versículo 2: porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei. Isso é extraordinário. Como Deus
fala com o homem de maneira tão amorosa. Mas eis para quem olharei: para o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Oh, aleluia, glória a Deus. O primeiro versículo que eu li, o texto oficial, diz que assim: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Sabe por quê? Porque ele está dizendo assim: não perca a oportunidade da minha presença, da minha companhia. E agora o profeta Isaías falando, Deus falando na boca do profeta Isaías, ele diz assim: olha, eu fiz tudo que existe, foi o que fiz, mas os meus olhos não estão nessas coisas. Os meus olhos estão num coração quebrantado, e aquele que treme diante da minha palavra. Você sente alguma coisa quando ouve a palavra de Deus? Você pode ouvir Deus falando. Você ainda sente o toque, é sensível à voz do Espírito Santo? Ou você vem para a igreja, fica como esse indiferentão, olhando para o espaço, para o infinito, com um pensamento lá não sei aonde, preocupado não sei com o que, com mais lá e tal. Ei, volte-se para o Senhor. Se você vem à casa do Senhor, ouve a sua palavra e volta do mesmo jeito, você está insensível. Comece a falar com o Senhor, faça um propósito de oração, busque a Deus. Não se conforme com essa frieza. Não se conforme com essa frieza. Porque a Bíblia está dizendo, o próprio Deus está dizendo, que Ele olha para aqueles que tremem diante da sua palavra. Você não é poste, você não é uma pedra, você é sensível a muitas coisas. Por que não é sensível à voz do Espírito Santo de Deus? Sensibilidade espiritual faz parte do quebrantamento. E para ir para o final da mensagem, quais são as bênçãos? As bênçãos de um coração quebrantado. Quais são as bênçãos que fazem parte deste quebrantamento? Primeiro, um crente quebrantado, um coração quebrantado, ele automaticamente desenvolve intimidade com Deus. Intimidade. Você acha que um casamento, ele se sustenta sem intimidade? É possível? Quem se casa, o jovem que se casa com a moça, eles começam a construir uma vida de uma só carne, de intimidade. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo compara o casamento de um homem com uma mulher, como o casamento de Cristo com a igreja. E quando nós realmente nos relacionamos com Deus de maneira humilde, com o coração quebrantado, a intimidade vai aumentando. Quanto mais você conversa, quanto mais você se relaciona com a pessoa, mais você vai se abrindo, né? Mais vai criando intimidade, contando algumas coisas, vai construindo amizade. O Espírito Santo é do mesmo jeito. Você não tem um Espírito Santo de Deus? Deixe de ser tímido, converse com Ele. Converse com Deus. Sabe o que eu faço quando me deito, quando eu fecho meus olhos? E a pastora, ela tem mais dificuldade de dormir, né? Tem mais dificuldade de dormir. Mas ela diz que na hora que eu me deito eu durmo, né? Mas o tempo que eu me deito, que eu fecho os olhos, é de ficar conversando com Deus. Eu fico falando, porque eu oro, mas a oração é de um jeito. Mas quando você conversa com Deus, é como você desenvolve, como se tivesse intimidade.
como se tivesse, não, é porque você tem intimidade para conversar sobre coisas. Porque na oração você não conversa sobre assuntos do dia a dia, assim. Você pede a bênção do Senhor, pede livramento, você intercede por alguém. Mas quando você conversa com Deus, você fala sobre a sua própria vida. Senhor, isso, aquilo, outro. Senhor, e aquilo lá, e papapá, e conversando. Aí o sono vem. A minha conversa foi para a glória, né? E conversar com o Senhor assim, eu estou dirigindo e eu ando muito sozinho, vocês sabem disso. Eu viajo muito e na direção eu vou lá. Quando eu não estou ouvindo rádio, ou então baixo o volume, eu vou conversando com Deus, conversando mesmo. E o Senhor sabe de todos os segredos do meu coração, porque eu conto para Ele todas as coisas. Conto para Ele todas as coisas. Meus projetos de vida pessoal, da igreja, vontade de fazer algumas coisas. Falo sobre algumas coisas do passado, das quais eu me arrependo, de outras que eu tenho saudade. Mas eu falo com o Senhor. Aleluia. Choro, canto, falo em línguas, sozinho. E eu não estou fazendo isso agora porque estou andando no carro. Eu fazia isso quando eu andava de bicicleta. Glória a Deus. Eu não sei em quais circunstâncias você está vivendo ou envolvido, mas fale com o seu Senhor. E quando você começa a falar com Ele, o seu coração vai se derramando, se quebrantando, se esfarelando diante do Senhor. E Ele consola a tua alma. Aleluia. Eu posso até ver Abraão andando, caminhando, trabalhando e lembrando do chamado e das promessas, e o tempo passando. Mas como ele era um homem de fé, ele conversava muito com Deus. E diz a palavra do Senhor que ele andou com Deus e foi chamado de amigo de Deus. Só quem pode ser chamado de amigo são aqueles que conversam intimidade com Deus. Aleluia. Intimidade com Deus é coisa maravilhosa. Isaías 57, versículo 15, diz assim, Isaías 57, 15: porque assim diz o Senhor, ou melhor, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. E qual o propósito de Deus em habitar com o abatido e contrito de espírito? Ele tem um propósito para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Oh, Santo Deus de Israel. E Deus não habita apenas e nem está vendo apenas por ver. Quando o coração está abatido e contrito, Ele vem exatamente para nos curar dessas situações, às vezes, que assola a nossa alma. Intimidade com Deus. É como Isaías fala aqui: os jovens correm e cansam, mas os que esperam no Senhor, eles correm, eles andam, não cansam, não se fatigam, porque tem intimidade com Deus. E essa intimidade, Ele faz exatamente o mesmo processo como a águia que se renova. O Senhor renova aqueles que são abatidos, que estão, ou que têm o coração abatido, contrito. O Senhor vem para vivificar. Aleluia. O que é vivificar? É dar vida quando a morte está presente. É dar vida quando a frieza está presente.
É dar vida novamente quando a doença está presente, quando a dor, a saudade, o Senhor vem para dar vida novamente a esse que está morrendo. As bênçãos do quebrantamento: primeiro, é intimidade com Deus. Segundo, libertação do orgulho. É coisa maravilhosa, irmãos. Quem ainda está aprisionado pelo orgulho é um miserável. Um miserável sem Deus. Mas quem já está livre desta miséria, deste pecado, destas correntes do orgulho, é uma pessoa livre. E se cumpre nele o texto quando diz: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Tem muita gente, é claro, os crentes já são livres do cigarro, da prostituição, da idolatria e de muitos pecados terríveis, mas muitos ainda estão aprisionados pelo orgulho. Mas um coração quebrantado, ele sente a liberdade, ou a libertação desse orgulho. O quebrantamento quebra as barreiras do orgulho e da autossuficiência. Quando os humilhados diante de Deus, quando nos humilhamos diante de Deus, deixamos de confiar em nossas próprias forças e habilidades. Essa libertação nos torna mais sensíveis à graça de Deus e à ação do Espírito Santo. No Salmo 147, versículo 3, está escrito: Ele sara os que têm o coração quebrantado e trata das feridas deles. E muitas das nossas feridas são causadas exatamente pelo orgulho. Mas no coração quebrantado, o Senhor trata das feridas. Sabe o que é tratar ferida, não sabe? Como eu não esqueço de como minha mãe tratava das minhas feridas, porque menino se fere todo dia. Hoje até que está diferente, mas como a gente subia nas árvores, andava de bicicleta sem pedal, andava de jumento, de cavalo, topava que não tinha andar de sapato, era de chinelo ou descalço. E eu me feri muito nas canelas. E aí eu lembro que a minha mãe, por diversas vezes, limpava a ferida e colocava, sabe o quê? Quem lembra? Não, na ferida não era metiolate. Na ferida era meracilina. Ela amassava, né? Fazia o pozinho, colocava meracilina em cima. O metiolate era quando a gente caía, que se arranhava, era aquele. Mas a ferida era com meracilina. Sou velho não, mas eu sei das coisas. Assim Deus faz com o coração quebrantado. A enfermeira está ouvindo, ela pega lá aquela tesoura, coloca gás, coloca lá o soro ou uma substância que vai tirar a sujeira da ferida. Depois coloca o remédio. Jesus faz isso com quem tem coração quebrantado. Quantas e quantas vezes nós estamos chagados, nós estamos realmente doentes. Foi o que o bom samaritano fez. Ele tinha vinho, ele tinha os primeiros socorros. Ele limpou as feridas do homem, colocou sobre a sua cavalgadura, levou e deixou na estalagem para ser curado das suas feridas. Jesus faz isso com aqueles que têm coração quebrantado. Ao contrário dos corações endurecidos, gente arrogante, orgulhosa, coração de pedra, fica morrendo à míngua. Os que têm coração quebrantados têm um médico, Jesus, para sarar as suas feridas. Tem coisa melhor do que isso, irmãos? Não tem. Porque a gente se fere todo dia, mas o Senhor cura. Eu tinha muitos motivos para ser uma pessoa cheia de trauma e de complexo, rancorosa.
Mas o Senhor, para que o Espírito Santo ia me servir, se não fosse para me tornar uma pessoa melhor? Para que a igreja, a Bíblia, a palavra ia me servir, se não fosse para me tornar uma nova criatura? Então não se orgulhe das suas misérias achando que não tem jeito. O Senhor tem jeito, se você se quebrantar diante dele. E eu vou para o final. A terceira bênção é a capacidade de consolar os outros. Aqueles que passaram pelo quebrantamento têm a empatia pelos outros. Eles podem consolar e encorajar pessoas que enfrentam dificuldades semelhantes. Deus usa nossa experiência para abençoar os outros. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5, 3 e 4. A quarta bênção é a transformação emocional e mental. O quebrantamento molda nosso caráter. Isso é uma coisa que nós precisamos todos os dias, é dessa modelagem, dessa transformação, desse lapidar de Deus. Deus trabalha em áreas profundas da nossa vida, que o médico não sabe, o psicólogo não sabe, o psiquiatra não consegue, o terapeuta também não consegue. Nada chega lá. Só a palavra de Deus chega entre a alma e o espírito, entre as juntas e as medulas, e é capaz de discernir as intenções do coração. Só Ele sabe cuidar da nossa alma, porque Ele chega onde ninguém pode chegar. Aleluia. E a transformação emocional, ou melhor, a transformação emocional e mental que o Senhor nos dá, que o Senhor faz em nós, através da sua palavra, em áreas que ninguém chega, o Espírito Santo está lá. O Espírito Santo está lá. O Espírito Santo está em você. Como diz a canção, Ele se move em você. Ele está em você. Ele se move em você. Ele está em você. Aleluia. E não há nem 1 milímetro do teu corpo, da tua mente, das tuas emoções, que o Espírito de Deus não consiga chegar. Oh, aleluia. Pode ser naquele lugar mais escondido da tua alma, Ele está presente, porque Ele muda, Ele transforma. O salmista diz que pode construir sua casa no inferno, Ele está lá. Na profundeza dos mares, Ele está lá. Se Ele está lá, Ele causa mudanças. E o salmista diz no Salmo 51, Davi: quanta mudança de caráter, de mente. Ele diz: eu pequei contra ti. No verso 4. Eu fiz o que era mal diante dos teus olhos. No versículo 5 ele diz: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. E no versículo 6 ele diz: eis que te agradas da verdade, e no íntimo, no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Aleluia. Coloque-se de pé em nome de Jesus. E eu te convido nessa noite para ter um coração quebrantado diante do Senhor. Não é só para o batismo com o Espírito Santo, é para todas as coisas na vida. Aprenda a chorar, a se quebrar, a se derramar diante dele. Aleluia, glória a Deus. E nesta semana passada, de quinta para sexta-feira,
Eu vivi uma experiência maravilhosa com Deus, às 3 horas da manhã. E Deus me deu um sonho, uma revelação. E naquele sonho eu estava falando em mistérios, em uma língua que eu nunca havia falado. E eu chorava muito e sentia a glória de Deus naquele sonho. E aí me acordei. Me acordei falando em línguas, a mesma língua que eu estava falando no sonho. Dobrei os joelhos, fui orar. E senti o quarto pesado, irmãos, com a glória de Deus. Eu não sei se vocês já sentiram isso, de sentir que como se estivesse, um ambiente estivesse cheio d'água, onde não tem nenhum lugar onde a água não entra. Assim é sentir a glória de Deus, onde todos os espaços dentro do meu quarto estava repleto com a glória de Deus. Talvez tenha sido isso que Isaías sentiu no templo, naquela visão, que a glória do Senhor enchia todo o templo. E quando eu fui orar, não conseguia pronunciar palavras, chorando e falando a mesma língua que estava falando no sonho. Aleluia. São momentos de puro quebrantamento diante da presença do Senhor. Se está faltando isso na tua vida, é hora de você buscar ao Senhor e de sentir da sua presença. E eu digo para você, como eu sinto a sua glória neste lugar, e que meu corpo inteiro se arrepia diante da sua presença. Aleluia, porque a glória dele está aqui, e você deve sentir a sua presença maravilhosa. Aleluia, glória seja dada ao seu nome. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Quem tem coração quebrantado glorifica. Quem tem coração quebrantado glorifica. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Oh, rimanda rebaço e decanda muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração, um quebrantado coração, move o coração de Deus, um quebrantado coração, traz o céu pra nós, um quebrantado coração. Adore ao Senhor. A glória dele está cheia, completando esta casa. Ele é grande, é poderoso, mas ele está nessa noite olhando para a tua vida. Volte para casa sarado, cheio da graça, da presença, da glória. Fale mistério com Deus, se derrame na presença dele. Aproveite que está nesta noite chovendo glória sobre a sua igreja. Aleluia. Um quebrantado coração Move o coração de Deus. um quebrantado coração, traz o céu pra nós, um quebrantado coração, move o coração de Deus, um quebrantado coração, traz o céu pra nós, traz o céu pra nós, move o coração de Deus. Aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo. Aleluia. Remanda rebeba suria de Espírito Santo, Aleluia. ore por mim.
Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Cante essa canção. Cante. Espírito Santo. Oh, glória. Aleluia. Use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por aleluia. mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando. Canta, igreja, canta. Estou pedindo. Seja abençoado, seja abençoado. Abra a sua boca e cante. Sentindo, meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia. Presbítero Alcione, vem orar. Aleluia, glória a Deus. Cumprimente a pessoa que está do seu lado, irmãos. Cumprimente ele. Cumprimente ela. Aleluia. Transmita paz, alegria. Você está na presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Oh, glórias. Oh, remana suribide canta, suribide raça. Ribandeia subica, suribide raça. Oh, glórias, oh, glórias. Edebandaia subide, mandara subide cantarás. Se clamaria de mandara, se bandarei cantei mandará, suribide raça. Ribandaia su canterei mandará, se canterei mandará. Oh, glórias, serei mandará, suribide raça. Dire manda sudi cantei mandará, se clamarei mandarás. Oh, glórias, oh, glórias. Sinta esta presença gloriosa. Aleluias, o que nesta noite o Senhor Jesus, o Senhor Deus, como o nosso Pai querido, aleluia, Ele nos sentou em sua volta e disse: tem urgência neste quebrantamento, aleluias. Já estarei orando, mas tem urgência para você se quebrantar. Não perca esta oportunidade. Se hoje é hoje, tem urgência nesta ordenância. Não volte para casa com o coração endurecido. Pela permissão do pastor, se você quiser, vem agora. Faça esta reconciliação, essa integra. Se quebrante, pode espedaçar, pode estrelaçar. Ele vai juntar caco por caco. Mas Ele não quer que você volte endurecido. Você que está na sua casa nos ouvindo agora, aleluia, aleluia, tem poder de Deus. Ele quer te vivificar. Aleluia, quando a morte, foi dito nesta noite com muita clareza, quando a morte está presente, somos levados à morte todos os dias. O nosso inimigo, se pudesse, teria já nos engolido vivos. Aleluias, meu Deus e meu Pai. Oh, meu grande amigo. Oh, glórias. Oh, meu grande amigo. Demandara suribide cantei mandará. Suribide. Aleluias. Oh,
Jesus amado, dono de cada crente que está aqui nesta noite, de cada vida, daqueles que estão, meu Senhor Jesus, sendo empurrado, lançado para a perdição, condenados, meu Senhor, ao lago de fogo. Mas o Senhor é o Deus que resgata pelo quebrantamento do coração. Salva vidas nesta noite, Senhor, de uma condenação infernal. Pelo poder que há no Teu nome santo, Jesus, nós entramos em guerra nesta noite. Nós entramos em batalhas. Não permitimos, não aceitamos, meu Deus, que o nosso ego, que o nosso eu, aleluias, o nosso lado humano nos aparte, nos separe, nos tire da Tua presença, do caminho. Continua nos abençoando, Senhor. Eu suplico nesta noite, dai-nos da Tua bênção, meu Senhor, mas gera em nós o sentimento de gratidão, e que não haja endurecimento, pois sabemos que a eternidade, ó Deus, deve ser vivida contigo. Todos viveremos uma eternidade, mas é contigo que queremos viver, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço nesta noite, por aqueles que estão afetados por enfermidades espirituais, acorrentados, perderam o bom ânimo, o bom humor, perderam as forças de te servir, de vir à tua casa, de te exaltar, de te glorificar, estão doentes, moribundos. Oh glórias, oh médico dos médicos, oh Senhor da glória, nesta noite, meu Senhor Jesus, sara esta enfermidade, sara esta ferida. Olha para este coração, meu Deus, que está contaminado, oh Deus, no lamaçal, corrompido. Passa o teu santo sangue carmesim, pelo poder que há no Teu nome santo. Eu te peço agora por aqueles que estão, meu Deus querido, acorrentados, clamando, gritando a sua alma por salvação. Salva-os, traz para a Tua casa, porque este lugar, meu Deus, é incomparável, é indizível. Não há outro lugar melhor de estar, ó Deus, do que na Tua presença, em Tua casa. Oro nesta noite agradecido, pedindo que o Senhor nos leve aos nossos lares, que este culto não pare aqui, Senhor. Oh, aleluias. Que seja um princípio, o começo de uma nova história, de um novo sentimento, e que seja conservado em nós esse quebrantamento. Iremos tomar as ruas desta cidade. Em nome de Jesus, guarda-nos nessa trajetória, e ao chegarmos em casa, que esta paz possa continuar reinando, hoje, sempre e eternamente. Quem crê diz amém. E o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o cuidado, o zelo, o gozo e a alegria do Espírito Santo